Fala aí, galerinha, beleza? Recebi essa semana uma indagação, na verdade, de um jogador, não foi uma pergunta, foi uma indagação, falando, cara, Baruf, eu não sei blefar, o que eu faço para blefar melhor, ou como é que eu faço para aprender o blefe? E aí resolvi trazer isso aqui porque o blefe, na verdade, ele é um pouco mais complexo do que simplesmente blefar, né? Botar as fichas na mesa e torcer para o outro oponente foldar. Isso acontece na grande maioria das vezes, quando aqueles jogadores maníacos só pressionam você com o dinheiro e aí você tem que tomar uma decisão de pagar ou não. Mas será que esse blefe dele é lucrativo? Será que esse blefe dele vai passar na maioria das vezes ou você vai pagar na maioria das vezes? E um blefe, ele é definido se ele é bom ou não nessa situação, onde ele passa mais vezes do que não passa. Não é se você tomou aquela decisão ali e aquela decisão funcionou ou não naquele momento. Aquele blefe precisa fazer sentido com uma série de fatores que eu vou levantar agora para você saber se aquele blefe é bom. E não só a questão de se teu blefe for bom se ele passar mais vezes do que não passar, quanto as vezes que ele passar, você ganhar mais dinheiro do que as vezes que ele não passar. Se você fizer um blefe de R$10 num pote de 100 e ele passar 2 vezes em 10, esse blefe é lucrativo. Então, você tem que ter isso ciente na cabeça, que nem todos os blefs vão passar, o que você precisa saber se esse teu blefe é lucrativo ou não. Como que faz para saber? Não tem como ter uma amostragem do mesmo blefe lá 1000 vezes para a gente comparar. Mas você tem uma série de fatores que você pode pensar e analisar aquela jogada num contexto geral para saber se aquele blefe faz sentido ou não e se, logicamente, ele vai passar na grande maioria das vezes. E tem 2 pontos aqui que eu quero levantar, que é o range percebido e os blockers. São as 2 coisas mais importantes que você precisa ter para saber se o teu blefe faz sentido ou não. Primeiro, o range percebido é aquela coisa que a gente sempre fala que o blefe tem que ter uma história bem contada. Acho que você já deve ter ouvido isso. E a outra são os blockers, que o quanto os seus blockers são relevantes naquela situação que vão fazer o seu oponente pagar ou não. Vou falar sobre 2 exemplos também simples, claro, aqui são só algumas dicas para alimentar a sua cabeça sobre o que pode funcionar ou não no blefe. E claro, esse assunto é assunto para aulas e aulas, análise de jogadas e jogadas para saber se isso tem fundamento. Mas aqui, o que eu quero aqui é só alimentar a sua cabeça para você pensar nesse sentido de blefe. Então vamos lá, range percebido. Primeiro, se você abre do TG, por exemplo, seus blefs vão fazer mais sentido quando o board tiver overcards, teus semi-blefs, teus c-bets vão passar, porque o range que o teu oponente percebe que você possa ter nessas situações são ranges fortes. Então, isso é o fator range percebido quando você vai fazer um blefe. E o outro fator são os blockers. Um exemplo super simples que todo mundo já conhece, é que num board que tem a sequência, digamos, de 7, 8 e 10, você tem um 9-9 na mão, são blockers bastante relevantes para que esse teu blefe funcione. Porém, existem uma série de outras situações onde os blockers também são bem importantes. Você não precisa ter especificamente o 9-9 ou o as careca para blefar. Você tendo uma composição de mãos que bloqueia uma suposta composição de mãos do teu oponente, também vão fazer o seu blefe ser bem sucedido. Mas eu não quero complicar esse vídeo, eu só quero realmente dar alguma ideia para você pensar sobre isso. Como que faz para blefar? Como que faz para os seus blefes serem bons? Vão muito mais além do que simplesmente colocar suas fichas. Você precisa estudar muito poker e entender muito a questão de range e de blockers para você blefar com facilidade e ganhar dinheiro blefando. Se você tem dificuldade para blefar ou para saber se você deveria ou não blefar, é que você realmente não começou a estudar o poker como deveria estudar, e no nosso caso o Omaha. Então você precisa prestar um pouco mais atenção, e um dos pontos, e o principal, eu acho, para você começar a pensar, é discutir mãos que poderiam ser tomadas atitudes de blefes ou não. Trazer mãos para os seus amigos, trazer mãos para a comunidade aqui da Academia Brasileira de Omaha, que a gente tem o nosso fórum aberto no Facebook, você pode procurar lá, Academia Brasileira de Omaha Fórum, que eu e os instrutores estamos lá para a gente conversar sobre as mãos e explicar os pontos dela. Então, realmente, não se atucana se você não consegue blefar ou se os seus blefes não estão passando e você não está sabendo o que fazer. Ele é muito mais
do que simplesmente empurrar as fichas para frente. Então, começa a separar mãos, começa a postar lá no grupo pra gente, começa a falar com amigos sobre as mãos e você vai começar a abrir a cabeça sobre o que você está fazendo e se aquilo faz sentido ou não para o blefe. A gente, com o passar do tempo, aprende muito sobre teoria do poker, estuda muitas situações e aí sim a gente consegue contar uma história bem contada a ponto de fazer o jogador que você está jogando contra foldar mãos mais fortes do que a sua.